Empresas são feitas de gente, negócios são feitos de gente. Tu tem que aprender a entender as necessidades dos diferentes públicos, né? O jeito de chegar, o jeito de conversar, o jeito de cobrar é diferente. Até as expectativas acabam sendo diferentes. Talvez liderar seja um exercício de ponderação. E às vezes a gente não tem ponderação. O maior desafio de Day hoje não é demografia, não é gênero, não. É tu lidar com perspectivas de mundo diferente, né? Tu tem um guri de 19 anos do lado de um cara de 50. Confiança não se constrói. Confiança se destrói. Existe uma pergunta que tem atravessado o mundo corporativo nos últimos anos. Como construir empresas fortes sem enfraquecer as pessoas no caminho? Durante muito tempo, o ambiente de trabalho foi desenhado para performance, resultado, entrega, velocidade. Mas agora existe uma nova urgência surgindo dentro das organizações. A necessidade de criar ambientes mais humanos, mais seguros e mais sustentáveis emocionalmente. Definitivamente um grande desafio da liderança moderna. Como equilibrar alta performance sem perder a conexão humana? Pessoas não permanecem apenas por salário, não entregam o melhor apenas por cobrança e não constroem confiança apenas porque existe um organograma. Times fortes são construídos por relações fortes. E o convidado de hoje vive isso há muitos anos na prática. Hoje recebemos um dos grandes nomes do RH e da liderança no Brasil, um profissional que acompanha de perto as transformações do mundo do trabalho, da cultura organizacional e das relações humanas dentro das empresas. Alguém que entende que liderança não é controlar pessoas, é criar ambientes onde elas consigam crescer, contribuir dentro das empresas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Long Vision Talks, o seu canal para dialogar com gigantes. E hoje eu recebo aqui um grande nome do mundo empresarial e da liderança, uma pessoa que eu tenho um carinho e uma admiração muito grande, Juliano Saldanha Vargas, vice-presidente de Recursos Humanos Global e membro da direção geral da WEG. Juliano, seja muito bem-vindo. Obrigado, Edu. Muito bom estar aqui. Vai ser um papo com certeza inspirador e que vai motivar e inspirar muitas pessoas, eu tenho certeza disso. Juliano, vamos começar você contando um pouco mais do Juliano além do cargo. Cara, você é um natural storyteller. Eu costumo dizer que a maneira que você conta as histórias, quando a gente se conectou, pessoal e profissional, é muito legal. Então conta um pouquinho dessa tua história, a tua trajetória pessoal até chegar aqui. Eu sou filho de pai bancário, mãe professora. Então a cada 2, 3 anos a gente mudava de cidade. Eu cresci com esse ritmo, né? Depois minha esposa, a mesma coisa, também filha de bancário, mãe professora. A gente se acostumou a mudar. E toda vez que tu muda, tu tem que fazer novas amizades, tu tem que te acostumar a um jeito novo, uma cidade nova, uma cultura nova. Para mim foi muito natural, quando eu vim para a WEG, mudar de cidade. Poxa, eu estudava lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Santa Maria naquela época já tinha sido a minha 12ª cidade, então eu já tinha zanzado bastante. Então vir para a WEG, vir para Jaraguá foi meio que natural. Mais uma mudança. Mais uma mudança, fazia parte da vida, até dava aquela coceirinha, né, a cada 2, 3 anos, pra onde é que eu vou agora? Uma coisa que aconteceu, né, eu tinha tido contato ainda na faculdade com o pessoal da administração, a gente montou uma empresa júnior junto na época, e sempre ficou aquela pulguinha assim, né, gestão, administração, porque engenharia é muito técnico, cara, tu é formado para resolver problema. Sim. Tu pega um problema, a gente é ligado realmente para resolver problemas. Esse tempo estávamos eu e minha esposa, que também é engenheira química, no carro e minha filha comentando um problema de 2 colegas, casal de namorado, colega dela, e ela comentando e eu e minha esposa começamos a resolver. Achar fazer solução. Isso, fazer aquilo. Até que ela levantou, eu não pedi para vocês resolverem, eu estava só ventilando, contando a história, né? A gente realmente é hardwire, né? A gente é preparado para isso. Mas eu tive aquele contato. E entrando na WEG, cara, a WEG é um mar de oportunidades, né? Tu pode fazer de tudo um pouco. Eu me lembro, 2001, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu dividi apartamento com o nosso então chefe lá, né? O diretor-presidente dos Estados Unidos, da WEG, o Celso, e a gente dividia apartamento. A família dele voltou para o Brasil, ele estava voltando, ele foi para o apartamento da WEG. Eu era lá, engenheiro novo, sentado com o presidente, todo dia a gente trocava papo. E ele me disse, naquela época, perguntando o que tu quer da vida, né? Para que lado tu vai, o que tu vai fazer da tua carreira. No final da história, um dia ele disse assim, olha, tu quer ficar rico? Vai empreender. Vai montar tua empresa, vai fazer teu negócio, vai fazer alguma coisa. Tu quer te divertir?
cara, fica na VEG, porque aqui vai ter coisa para fazer. Eu nunca esqueci disso e foi fato, né? E isso aconteceu, eu entrei no controle de qualidade, chão de fábrica, uma área super técnica, fiz uma pós até para me especializar um pouco mais no produto que a gente fazia, que era motor elétrico. Aquilo ali depois me levou para a área de sistemas, de processo, eu entrei no sistema da qualidade, aquilo ali me levou para TI, a gente implementou ERP, aquilo foi um MBA de VEG, porque eu tive contato com todas as áreas da empresa. Quando terminou aquele projeto, eu disse, eu não quero voltar para aquilo lá, eu quero fazer um negócio diferente. Fui para outra unidade do grupo, voltei para controle de qualidade, mas outro produto, outro momento. Aí depois peguei assistência técnica pós-vendas, numa época que a gente fazia plataforma de petróleo, a gente fazia usina de cana-de-açúcar. Cara, eu fiz de tudo um pouco. Tecnicamente, era o paraíso do engenheiro. Aquilo ali me levou depois para os Estados Unidos de novo, aí já como vice-presidente de operações, e aí eu tinha que cuidar de tudo menos vendas, logística, TI, RH, financeiro, toda essa parte. 3 meses nos Estados Unidos. Mais um MBA? Foi mais um MBA. 3 meses nos Estados Unidos eu tive a gente, de tempos em tempos, do software auditoria. O IRS resolveu fazer uma auditoria. Eu me lembro que eu li assim, IRS? Cara, eu não dormi 3 dias lendo balanço, lendo números, estava tudo certinho. Mas foi um aprendizado legal. Aí depois me convidaram para ir para a África. Eu fui para a África, também uma experiência fantástica. Eu sempre digo, né, se eu pudesse escolher um lugar para voltar sem piscar, eu voltaria para a África. É mesmo? É uma experiência pessoal muito boa e profissional muito boa. Era um momento bom, a gente pegou um momento bom. Depois toquei o negócio da África um tempo, até que me convidaram para voltar para o Brasil, para a área de RH, que era um papo que eu já tinha tido com o Harry, que era o nosso CEO, em 2018. O que te levou para a área de pessoas e liderança, então? Empresas são feitas de gente, negócios são feitos de gente, né? Tu tem que aprender a te relacionar. Eu trazia muito isso dessa questão do relacionamento, né? De fazer através das pessoas. Tu não consegue fazer sozinho. Claro. Né? Tu não consegue fazer sozinho. Então, naturalmente, tu acaba te envolvendo. Dentro da VEG, a gente é ensinado e a gente é exposto a muita interação. A gente acredita em decisão compartilhada. A gente tem muitos comitês e comissões, tem muita gente que não entende. Mas nosso modelo de gestão é colaborativo. Perfeito. A gente naturalmente senta na mesa, debate, quebra o pau, tomou a decisão, bora, agora nós vamos fazer esse negócio funcionar. Então, naturalmente, isso faz parte. Tu mudar de área dentro da VEG, mudar de vertical, mudar de tema, também é muito comum. Desde que tu tenha interesse, claro, desde que tu tenha disponibilidade. Então, foi muito natural a pergunta. Eu me lembro que o Harry me perguntou, pô, Juliano, se tu tivesse saído da África, tu faria o quê? Disse, cara, não me bota para fazer nada fácil. Primeiro, eu não gosto de fazer nada fácil. Segundo, não bota uma operação muito pequena, né? Não tem muito o que fazer. E corporativo, cara, tu já foi financeira, tu já cuidou disso. Só tem gente melhor que eu para cuidar da parte financeira. Mas se tivesse que botar em algum lugar, pô, RH funcionaria, TI funcionaria. E aí fui dando algumas opções. Saiu naturalmente, né? Quando veio o convite oficial, né, foi só a confirmação de anos de conversa. Nada chocante, talvez para alguns chocante. Pô, mais um engenheiro no RH. Mas eu não fui o primeiro engenheiro da VEG no RH, né? O meu antecessor, o Wilton, era engenheiro, o antecessor dele era engenheiro, o antecessor dele era engenheiro. A VEG é uma empresa de engenheiros, quer claro. não. Mas uma coisa que tu aprende assim, ó, tu não é engenheiro, tu é um resolvedor de problema. Resolver problema de gente, resolver problema de produto, é problema. Legal. Então vamos lá resolver o problema. Boa. Por mais engenheiros no RH, então. Sabe que eu deixo o meu time louco quando eu começo a botar gráficos e fórmulas, né? Esses dias a gente estava tentando ligar, olha como uma coisa interessante, a gente estava tentando achar um jeito de projetar crescimento de pessoas que não seja simples assim, vai crescer de 10% a receita, 5%, metade é o que pode crescer a folha. Pô, mas isso é uma conta de padeiro, pelo amor de Deus, uma empresa desse tamanho, nós não podemos fazer uma conta de padeiro dessas. Aí nós fomos atrás de metodologia de como é que eu faço isso. Achamos uma dissertação de mestrado, olha só, na FURB, de uma indústria têxtil, em que eles tinham conseguido ligar produtividade com absenteísmo, turnover e engajamento. Eu disse, pô, é isso que eu preciso. E aí? Era uma dissertação técnica, de base de dados, né, de teste de correlação, mas a gente pegou e dali saiu uma fórmula. Produtividade efetiva igual produtividade nominal multiplicada uma função de variação do absenteísmo e turnover sobre engajamento. Quando eu mostro isso pro meu time olhou para mim assim, que na sacanagem, né? Cara, mas é isso aqui, ó. O absenteísmo impacta diretamente a produtividade porque tu não tá lá. Claro. O turnover tem
saída, entrada, ramp-up, enfim. E o engajamento. Pô, se tu não quiser, ou se tu quiser, faz diferença. Então, é uma fórmula que faz todo sentido. É que nem fórmula de crescimento. Eu tenho uma fórmula de crescimento que é assim, tu só cresce se tu for exposto a contradição e desafio num determinado intervalo de tempo. Então, contradição vezes desafio dividido pelo tempo. Se não tem contradição ou não tem desafio, tu não cresce. Esse troço fica zero. Tá? Se tu tem contradição e desafio, pô, tu saiu da zona de conforto, tu tá exposto a uma bucha. Em curto espaço de tempo, essa curva vai pro infinito, tu espana. Olha que interessante. Se é muito tempo, tu também não cresce, é muito lento, é curva de carreira ótima, né? Aquele negócio vai de ladinho. Então dá para fazer um monte de correlações entre engenharia e RH. Que legal, boa. Quais experiências, ou talvez qual experiência, mais moldou a sua visão sobre gestão humana? Então você, cara, você girou o mundo, você girou, eu diria até várias empresas, né? Porque da VEG é um... Não, são várias empresas. É um monstro. São várias empresas. E o que moldou a tua visão sobre gestão humana? Acho que experiências, né? Cada área me trouxe experiências diferentes. Eu me lembro quando eu estava no controle de qualidade, até eu uso isso até hoje, né? Eu era chefe de seção de qualidade, e eu tinha colaboradores em 4 turnos. Eu tinha a turma que trabalha no horário normal, normalmente os engenheiros, os analistas da qualidade. Eu tinha a turma que trabalhava em turno, primeiro, segundo e terceiro turno, que eram os testadores de produto de linha. Pô, são públicos completamente diferentes. Pô, tu tem um engenheiro fazendo pós-graduação, um cara super sofisticado, e tu tem um operador de produção testando o produto na linha. Sim. Tu tem que aprender a entender as necessidades dos diferentes públicos, né? O jeito de chegar, o jeito de conversar, o jeito de cobrar é diferente. Até as expectativas acabam sendo diferentes, né? Eu brinco que o maior desafio de DEI hoje não é demografia, não é gênero, não. É tu lidar com perspectivas de mundo diferente, né? Tu tem um guri de 19 anos do lado de um cara de 50. Cara, são 2 perspectivas de mundo completamente diferentes. Visões de mundo Como é que tu tira o mesmo resultado dessas duas personalidades, vamos dizer assim? Então, isso eu acho que foi um primeiro exercício. Depois, eu participei de um projeto pesado, que foi a implementação do SAP na VEG, né? Foi um projeto de 3 anos, primeira rodada, né? Fazer o grande bloco, e ali tu aprende o que é pressão, tu aprende o que é trabalhar 48 horas direto, né? Pô, mas é legal, não é legal? Faz sentido, não faz sentido? Precisa, não precisa? Tu começa a questionar e tu vive, eu era um dos coordenadores do projeto, então tu tá naquela... Tu tem uma entrega, tu tem um deadline, tu tem um monte de coisa dependendo de ti, tu aprender a gerenciar pressão, quanta pressão tu absorve como gestor, né, como coordenador daquilo, quanta pressão tu passa, quanto resultado tu cobra, quanto resultado tu engole que não veio por N razões. Né? Então, gestão de pressão. E depois eu fui para assistência técnica, não satisfeito, eu fui para assistência técnica. Cara, eu tinha engenheiros espalhados pelo mundo inteiro, mesmo que eu tinha um acordo com eles. Me liguem a qualquer hora. Final de semana, às vezes o pessoal ligava e o pessoal dizia, pô, Jânio, mas sábado, cara, domingo, nós vamos num churrasco. Eu disse, olha, os meus 5 minutos podem economizar o dia do cara, então eu não vou morrer se eu não deixar ele no escuro. Né? Então, essa preocupação de estar em contato, do cara se sentir integrado. Quando esse pessoal voltava, depois de um mês fora, o cara está totalmente fora da caixa, né? Como é que eu integro esse cara? Como é que eu faço ele se sentir parte do time? Né? Então, experiências diferentes. E depois, Estados Unidos e África, culturas completamente diferentes da brasileira, talvez a África mais próxima. Estados Unidos, eu brinco que é a cultura do quarterback, né? Pô, eu cheguei lá, antes de ir para os Estados Unidos, eu tinha 3 gestores embaixo de mim que queriam o meu lugar. Gurizada nova, gurizada querendo mostrar serviço. O meu trabalho era segurar a onda deles, né? Tava esperando você fazer um fumble, cara, derrubar a bola para... Ou eles estavam prontos para pegar a bola, não no mau sentido, claro, né? Mas no bom sentido. Eu chego nos Estados Unidos, pô, 3 meses, nada. Até que um dia eu chamei alguns dos meus gerentes. Vocês não vão me trazer nenhum problema, ideia, proposta. Não, nós estamos esperando tu dizer o que quer que a gente faça. Uma cultura. Aí eu chego na África, um caldeirão cultural. Imagina, a gente tinha públicos dentro da VEG de culturas que não tinham língua escrita. O cara só tinha língua oral, só tinha cultura oral. Pô, toda a instrução de fábrica era verbal. Né? Tinha uma cultura em particular que eles não têm conceito de divisão e multiplicação, é só soma e subtração. Cara, como é que tu explica tolerância, vírgula, decimal? Não tem. Tem que multiplicar tudo por 1000 para tirar os decimais, né? Como é que tu tira resultado de um mundo desses? Eu vivi uma situação, eu vivi situações assim das mais diversas lá na África. Uma vez eu tive que negociar um acordo sindical na Zâmbia.
Ok, a gente tinha uma operação até razoável lá na Zâmbia, era um ambiente de mineração, e nós tínhamos um contingente grande, devia ter umas 300, 400 pessoas. E veio um acordo sindical, tem que seguir as regras, enfim, contratação de mão de obra local. Lendo as cláusulas comuns, né? Isso, de repente, 100 quilos de lenha e 50 quilos de quirera de milho. Não entendi, tem refeitório, tem alojamento, por que precisa de lenha, por que precisa de milho? Eu chamei o responsável, ele riu, né? Não, Juliana, tem que ver o seguinte, aqui a cultura diz que o cara que trabalha, o bread maker, né? Ele traz a responsabilidade dos funerais da família. Cara, e aqui na nossa cultura, funeral tem que ser cremação, e para cremar um corpo, tu precisa de mais ou menos 100 quilos de lenha. E lenha é caro. Eu disse, ok, entendi a lenha e o milho. Alguém tem que manter o fogo aceso a noite inteira. Então, isso aí é para os amigos, para os parentes, para as pessoas que estão ali manter. Então, isso aqui é um benefício fantástico. Tu não tira esse negócio do acordo, senão a gente não contrata ninguém. Eu me lembro que eu liguei para o Brasil, né, para a área de relações trabalhistas, tu não tem ideia do acordo sindical que eu tô assinando. Mas são aprendizados, né? Tu conviver com isso, tu entender que isso faz parte. A gente é uma empresa que está em 60 e poucos países, né? Então, não, são 45 países, 60 e poucos sites. Cada lugar é diferente, né? A Turquia tem um jeito, os Estados Unidos tem um jeito, o México tem um jeito. Como é que eu faço isso sem impor? Eu não vou impor a cultura brasileira. Claro. A cultura brasileira não faz sentido em alguns lugares. Por outro lado, eu não posso simplesmente só aceitar a cultura local. Eu tenho que entender como é que eu faço essas duas coisas saírem. Quando eu voltei para o Brasil, o Décio me perguntou, Juliano, como é que está a cultura veg no mundo? Eu tive que dizer, depende. Tá diferente em cada lugar. Cara, cada lugar ela se adapta. Agora, existe um núcleo comum? Perfeito. Claro, é isso que nós queremos preservar. Então, acho que esses são os aprendizados aí de gestão global, se dá para dizer assim. Como você está percebendo, grandes líderes não são lembrados apenas pelos resultados que alcançaram. São lembrados pelas pessoas que desenvolveram ao longo do caminho. E pensando nisso, nós desenvolvemos o Leader Long Vision, uma formação para quem deseja liderar com mais clareza, construir relações de confiança, comunicar-se com coragem e formar equipes fortes, engajadas e alinhadas ao resultado do negócio. Em um programa imersivo e prático, você desenvolverá as competências que a liderança moderna exige: autoconhecimento, conexão, comunicação, accountability e performance. Resultados extraordinários não nascem da pressão, nascem de líderes capazes de mobilizar pessoas em direção a um propósito comum. Conheça o Leader Long Vision, o link está na legenda desse episódio. Tem alguma decisão, um momento difícil que você passou, que mudou, que transformou a sua forma de liderar? Edu, vários, né? Eu acho que bons exemplos, né? Eu acho que talvez liderar seja um exercício de ponderação. E às vezes a gente não tem ponderação, né? Pô, eu sou às vezes até intuitivo, né? Eu sou automático, né? Às vezes tu reage. Eu me lembro uma situação que aconteceu lá na África, né? Foi uma situação engraçada hoje olhando, mas foi triste na época. Um colaborador nosso com quase 30 anos de casa falsificou um atestado médico. Putz, isso é uma ofensa capital, código de ética, né? Eu disse, pô, mas 30 anos de casa, falta 2, 3 anos para ele se aposentar. Esse cara nunca pisou fora, né? Por que cargas d'água? Não, tem que demitir, tem que demitir, tem que demitir, tem que demitir, tem que demitir. Aquilo me incomodava. Até que eu fui, disse, eu preciso conversar com ele. Não, mas tu vai conversar com o cara? Pô, eu era o número 1 da operação, o cara era um pintor. Isso não interessa, eu quero conversar com ele, eu conheço ele, eu quero entender qual foi o racional da cabeça dele. Qual foi a motivação? Isso, né? Nem que seja para eu entender. Chamei ele para conversar, a primeira coisa, ele já chegou fechado. Ele era de uma cultura bem específica. Lá, Juliano, se tu vai me perguntar por que eu fiz, falsifiquei, eu tenho que ir para a rua. Uou. Começou assim a conversa. Já começou assim a conversa. Eu disse, me explica o que aconteceu. Foi, até que uma hora disse assim, ó, eu vou falar para ti, mas isso aqui não sai dessa sala, só vou falar porque eu confio em ti e a gente se relaciona bem. Negócio seguinte, eu não fui nesse médico. Eu tô com 50 e poucos anos, eu já não consigo mais performar como um homem na minha cultura tem que performar, e tava tendo problemas sexuais de performance. E aí eu fui num médico que cuida de impotência. Mas eu não vou admitir isso nunca, eu vou pra rua, eu não deixo isso acontecer. E realmente, aí quando ele falou isso, caiu a ficha, né? Aí tu faz a tua análise cultural local. Poxa, nessa cultura, realmente, se ele perder a face, acabou a vida dele. Ele não vai, ele perde um braço, mas ele não vai confessar, não vai. Que situação. Liga para a auditoria interna, pro caso, o negócio é o seguinte, a minha opinião é não vou demitir.
Vou dar um gancho, falei. Vou dar um gancho, vou botar ele em last warning, né? Last call, chame lá do que quiser em cada local. Mas, cara, culturalmente eu entendi o que ele fez. Foi errado, ele merece uma punição, vai ter a punição, mas eu não vou demitir. Eu fiquei um mês debatendo isso com o pessoal. Demite, não demite. Não demitimos. Mantivemos ele. Caraca, que história. Eu separei antes da nossa conversa um trecho desse livro que você recebeu uma cópia. Eu tenho certeza que você vai gostar. Depois eu quero um feedback, quero que você me fale. Fiquei curioso. O menino, a topeira, a raposa e o cavalo. E essa parte que eu separei para você é o seguinte, eu vou te contextualizar aqui. Nesse momento, o menino e a topeira, eles estão à beira de um corpo de água, de um lago. Eles estão ali olhando para, como você está vendo aqui. E a conversa que acontece é a seguinte. Não é esquisito? Só podemos nos ver por fora, mas quase tudo acontece do lado de dentro, disse o menino. E eu queria te escutar um pouquinho sobre isso, porque conecto muito com essa história que você contou agora. Você estava vendo a parte de fora, sim, mas por dentro dele tinha muita coisa acontecendo. Valor de face, né, Edu? Vamos pensar assim. Eu gosto de filmes também, eu não gosto só eu gosto de livros, né? Quando eu era criança eu lia até rótulo de sabão em pó, rótulo de papel higiênico, né? Agora se a gente for pensar na minha era moderna, né, quando eu tinha aí meus 20 e poucos anos, né, essa nova safra de filmes do Batman. Era o Michael Keaton, era o Batman, a Kim Basinger era a mocinha lá, e o Jack Nicholson era o Coringa. Foi um Coringa clássico, né, estriônico, aquele jeitão Jack Nicholson de ser. E tem uma frase, tem uma cena lá que ele sequestra a mocinha e ela olha pra ele assim, braba. Porque Cargas d'Água, tu tá sempre com esse sorriso. Ele tinha queimado a boca, caiu num tanque de químico, né? Ficou com um sorriso marcado, era o clássico. E ele respondeu assim, eu tô sorrindo só por fora, porque por dentro eu tô chorando. Tu assiste o filme, aquilo ali passa, mas eu nunca esqueci essa cena, né? E quando eu vejo ali aquela história, existe muito mais coisa acontecendo dentro do que fora do que a gente enxerga. Então, comprar coisa por valor de face, aceitar às vezes a realidade simplesmente pela tua percepção da realidade, sem entender o que está por trás, o contexto, né? Eu falo muito com o meu time, a gente se comunica do Brasil, do headquarters, para o mundo. E tem aquela tendência autoritária, o headquarters mandou, tu obedece. Cara, eu já estive lá fora, entra aqui, sai aqui, obedece uma ova. Tá? Não adianta eu dizer assim, ó, Edu, enche essa caneca de água. Eu tenho que dizer por quê. Eu tenho que dar contexto. Eu tenho que dizer, cara, deixa eu te explicar por que Cargas d'Água eu preciso que tu enche essa caneca com água. Se tu não consegue fazer esse contexto, trazer essa contextualização, aquilo vai soar agressivo. Tu vai, às vezes, receber um chute impositivo. De volta. Vai soar impositivo, arrogante. Pô, o mundo é jaraguacêntrico. O centro do mundo é Jaraguá do Sul. Cara, não, o cara tem uma realidade. Eu tenho que perguntar para ele, escuta, tu pode encher essa caneca d'água primeiro? Tu tem água para encher essa caneca? Tu sabe como? Tu sabe como encher essa caneca? Eu tava na qualidade, logo que eu entrei na qualidade, eu usava uma lógica que dizia o seguinte, né? Tu tem que saber, para ensinar as pessoas a fazer qualidade, tu tem que saber o que tu quer fazer, como tu quer fazer, quando tu quer fazer, onde tu vai fazer, todos os Wzinhos lá, né? Os 5W, 2H. E tem uma hora que tu tem que explicar por quê. Só que a qualidade ainda não acontece. Pô, tu já explicou como, quando, onde, de que jeito, detalhadinho, com foto, com vídeo. Explicou por que precisa ser feito, porque o cliente precisa receber assim, 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 assado, mas ainda tem o querer. Sim. Tu tem que querer. Então, assim, ó, o querer não é fácil. Querer tá dentro. Então, assim, ó, eu faço analogia ali com o trecho do livro, isso, né? Tu pode dar todas as explicações, tu pode dar todo o contexto, mas a pessoa ainda precisa querer. E acho que isso é o legal da história, né? Legal. Para ele querer, ele vai ter que se convencer. Tu não vai conseguir convencer. Perfeito. Ele vai ter que se convencer que aquilo faz sentido para o momento, para a vida, para a realidade dele e que aquilo bate com os valores dele. Engajamento, né? O que é? Todo mundo pergunta, poxa, engajamento, papo cabeça. Cara, engajamento, usando uma terminologia, eu cresci no Rio Grande do Sul, ali na região, várias regiões do Rio Grande do Sul, mas principalmente Porto Alegre, tem muita religião afro. Pouca gente sabe disso, né? Mas tem mais religião afro em Porto Alegre do que em Salvador, na Bahia. Olha só. Comparativamente. Então, eu cresci vendo terreiros, vendo situações. Então, a expressão bateu o santo é uma expressão muito comum lá, o santo bateu, né? A gente não sabe por quê. O santo bateu é justamente isso, né? Quando alinha. E aqui é a mesma coisa. Engajamento é o quê? Cara, o santo bateu. Bateu o santo da empresa, o que eu acredito, bateu o santo que tu acredita como pessoa, vamos na mesma direção. Esses tempos eu estava vendo
acho que foi o Yuval Harari, eu tenho vários livros dele, gosto muito do Sapiens, né? Que ele diz o seguinte, né? Primeiro, tu tem que se sentir seguro, né? Se tu tem que se sentir seguro, tu vai identificar uma liderança, e aí tu vai seguir essa liderança, né? Essa liderança vai vender confiança de volta, segurança de volta. A partir do momento em que não houver liderança identificada, tu precisa de propósito, senão a tribo desgarra, né? Que é a mesma coisa. Engajamento é o quê? Bateu o santo, alinhou, ok, seja pela liderança, ou seja pelo propósito comum, a gente segue na mesma direção. Então, faria essa analogia aí com o livro. Vamos para um outro lado agora. Você sabe que eu fui muito para Jaraguá do Sul e muito para Santa Catarina. Eu ia para Malve, passava na frente da VEG. Eu ia para Elian, passava na frente da VEG. Aí eu ia para Meregote. Eu fui para várias empresas, são grandes parceiros até hoje. Eu pensava, um dia eu quero poder fazer um trabalho dentro da VEG. Sim. Eu sempre tive a VEG como uma referência, não só de negócio, mas de cultura, de gestão. E eu sou muito grato a você, porque você foi o cara que nos deu essa oportunidade. Você abriu as portas para que a gente pudesse levar para a VEG um piloto, que você, inclusive, participou, do The Five Behaviors. Tava eu e a Penélope, a gente fez todo o time. Então, primeiro aqui, publicamente, queria te agradecer essa oportunidade, porque foi um check num bucket list. Cara, eu queria muito ter uma oportunidade dentro da VEG. E foi fantástico, tivemos algumas outras depois. Mas eu queria te perguntar, o que te chamou a atenção naquela experiência? Você é um cara vivido, já vivenciou muitas metodologias, já fez muitos treinamentos, já fez... O que daquele momento, daquele piloto, o que ficou para você? Acho que foi uma experiência interessante, né? Foi um momento de transição, eu acho que ele se aplicou bem, porque a gente estava vivendo um momento de transição dentro do RH, eu tinha chego, estava fazendo mudanças, tinha recém tomado a decisão de fazer uma mudança até bem radical, criando áreas novas, quebrando áreas, né, dando um pouco mais de foco. E a gente precisava botar o time na mesma direção, né? O Five Behaviors caiu como uma luva, tanto conceitualmente quanto em termos de momento. Mas eu acho que o mais interessante foi ver o seguinte, né? Foi ver as pessoas baixando a guarda. E ali era um momento de baixar a guarda num ambiente seguro. Quer dizer, poxa, nós estávamos... E a gente pegou ali 3 níveis hierárquicos, né? Nós pegamos os gerentes, o diretor, né? Às vezes tratado como semideus, né? Infelizmente, né, ainda existe esse estereótipo, e os supervisores, né, os chefes de seção. E a gente botou umas 20 pessoas, umas 19 pessoas, a gente botou todo mundo junto, e ali não tinha hierarquia. Ali tinha o quê? Nós temos uma direção, que a gente acredita que é uma direção comum, todo mundo está alinhado em relação a isso, mas nós precisamos resolver as caixinhas, né? As famosas caixinhas, né? Até hoje a gente usa as caixinhas. Vamos fechar as caixas, vamos fechar as caixinhas, vamos abrir as caixinhas e fechar as caixinhas. Então, ali eu acho que foi um exercício não só de team building, né? Mas de racionalização. Como engenheiro, eu não consigo não racionalizar, eu preciso racionalizar, eu preciso botar lógica nas coisas, né? E ali foi um exercício de racionalização, né? O que me impede de trabalhar contigo? Porque cargas d'água, porque uma coisa é a gente ser funcional. Né? Outra coisa é a gente estar realmente abraçado. A gente tinha algo que era comum e que todos concordavam. Nós estamos todo mundo olhando na mesma direção, todo mundo quer a mesma coisa. Porque cargas d'água, eu não posso baixar a guarda. Né? E esse conceito dá para aplicar para muita coisa. Eu tô agora... A gente tem uma atuação comunitária muito forte. Né? A gente, em todo lugar da VEG, qualquer lugar do mundo, a gente atua muito na comunidade. A gente normalmente tem uma influência grande na comunidade por volumetria. Jaraguá não é diferente. Então, eu estou no conselho do hospital, estou no conselho do plano de saúde, tu participa em vários fóruns. E uma das discussões que a gente sempre teve ali, conversando na Associação Comercial e Industrial, eu disse, cara, olha as empresas que o Edu acabou de citar, nós estamos falando de empresas que são referência no seu mercado, no seu segmento, que casualmente estão juntos aqui. Cara, nós temos tudo para fazer essa cidade ser a melhor cidade do mundo. Claro. Agora, temos que baixar a guarda. Não adianta eu defender o meu cantinho, tu defender o teu cantinho. Às vezes nós estamos disputando o mesmo talento. Né? Teve uma situação complicada, né? Poxa, imagina, a gente tem 18 mil colaboradores ali em Jaraguá. A cidade tem 190 mil habitantes. 10% da população. Se pegar a população economicamente útil, a gente tem aí 25, 30% da população ali. Naturalmente, se eu abro uma vaga, o cara vai vir de alguma outra empresa da região. E uma empresa lá aconteceu, né? Uma situação desconfortável, o cara me liga, pô, Juliano, tu quebrou minhas pernas? Eu tenho 1.800 funcionários, 170 foram para a VEG nos últimos 3 meses. 10% da minha força de trabalho. Vamos tentar fazer um negócio diferente. Não contrata de mim. Pô, não posso não contratar de ti, porque eu não posso contratar de ninguém. Agora, vamos entender o seguinte, o que tu faz? Porque cargas d'água, o cara sai daí, porque a tua empresa é boa. Sim. Tua empresa tem bons benefícios, inclusive alguns benefícios são melhores que os meus da VEG. Porque cargas d'água, isso acontece
Pô, Juliano, eu não sei, vamos fazer um acordo. Aí eu chamei o Wilton, que era o meu antecessor, e o Wilton conhecia eles também. O Wilton tá lá dando uma consultoria para ajudar eles a acertar isso. Cara, baixa a guarda. Vamos se ajudar de uma maneira legal, de uma maneira ética, né? Então eu acho que o Five Behaviors, né, o conceito, a lógica, né, a construção de equipe, base e confiança. Cara, confiança tem que ser base. Só que confiança, eu gosto de dizer assim, ó, confiança não se constrói, confiança se destrói. É pior. Dá para construir confiança? Dá. Mas é muito mais rápido construir confiança do que destruir. É muito mais lento. Destruir. Destruir é muito mais rápido. Muito mais rápido. Então, assim, ó, se tu já tem um mínimozinho de alinhamento, de direcionamento, usa aquilo como teu adubo, né? Como teu catalisador para fazer a confiança melhorar. Mas cuidado para não destruir confiança. Porque depois de destruir confiança, perder a confiança é a pior coisa face da Terra. Você sabe que você conectou, e eu acho que aqui tem um ponto legal, né? De baixar a guarda. E baixar a guarda está totalmente relacionado ao quanto eu estou disposto de exercer a minha vulnerabilidade. Sim. Foi o conceito que nós exploramos, inclusive. Exploramos muito. Sim. O quanto eu estou disposto a deixar o meu ego de lado, né? Porque quanto maior o ego, menor a vulnerabilidade. Sim. É difícil você conseguir ser vulnerável quando se tem um ego inflado. E a minha pergunta aqui é, você acredita que as empresas falam sobre vulnerabilidade, mas ainda tem medo dela na prática? Sabe que existe aquela história do papo cabeça, né? A gente usa muito essa expressão ali dentro da VEG, né? O Rádio usava muito isso. Pô, vulnerabilidade é papo cabeça. De novo, né? Vamos racionalizar um pouquinho. Quem é o nosso líder? Normalmente é o melhor técnico. Numa empresa como a VEG, né? Uma empresa de técnicos, de engenheiros, né? É natural que o líder seja o melhor engenheiro, o cara que mais se destacou por alguma razão. Eu acho que isso gera uma engrenagem complicada e a gente não se dá conta. Eu diria assim, ó, não há uma refratariedade ao conceito de vulnerabilidade. Certo. Mas o que é o seguinte, né? Pô, eu tenho 10... Vou usar um exemplo que eu gosto de usar muito na área de vendas. Vamos lá. Cara, o pior cargo é tu ser supervisor de vendas. Por quê? Porque até um mês atrás, tu era o melhor vendedor. Uhum. Tu fazia aquilo que tu era bom, que tu gostava, tu era a referência, né? Tu era quase que infalível. Uhum. Né? Te botei na frente de um cliente, tu é o cara. Te botar na frente do cliente, pedido garantido. Meta atingida. Por conta disso, tu te destacou, certo ou errado, eu te promovi, te coloquei agora como supervisor de vendas, como chefe de vendas, como gestor de vendas. A gente acredita muito lá no pipeline de liderança do Rancharan, a gente usa até hoje, né? A partir desse momento, tu não é mais o responsável por vender. Sim. Tu é o responsável por gerir o time de vendedores. E são outras habilidades. Completamente. É outro set de habilidades, outro set de demandas, outro set de time, né? Porque tu vai ter que te acertar. Eu me lembro quando eu fui nomeado supervisor, eu era engenheiro da qualidade. E tem o querer ainda, hein? Sempre tem que... tu tem que querer. Tem o que hoje em dia é um pepino, né? Tem muita gente que não quer, acho que por conta até desse ciclo vicioso. Eu me lembro que o meu diretor me chamou na época, o meu gerente me chamou na época também, disse, Juliano, tu vai ser nomeado, parabéns, só que eu vou te dizer o seguinte, a partir de agora, 70% do teu tempo, tu não necessariamente vai fazer aquilo que tu é bom e que tu gostava. Sim, tu continua tendo tua influência técnica, tu continua tendo teu papel técnico, tu tem que saber te defender e defender teu time, os temas técnicos, mas 70% do tempo tu vai lidar com outras coisas. Tu vai lidar com burocracia, tu vai lidar com administração de gente, tu vai lidar com problemas, tu vai lidar com coisas banais como o cara não apareceu, né? Ou o cara entregou um atestado errado, né? Tu tem certeza que tu quer, né? Tu tá na empolgação, tu diz, óbvio que eu quero. Até que a ficha cai e a primeira avaliação vem, o primeiro problema vem. Eu lembro quando eu tive que demitir o meu primeiro colaborador. Meu Deus do céu, fiquei 3 dias em casa me sentindo horrível. Foi a melhor coisa que eu fiz para a vida do cara. O cara depois virou empreendedor, abriu uma padaria e se deu bem com a tal da padaria, né? Então, não sei se eu dei sorte, acho que o cara era bom. Então, voltando ali à engrenagem, tu me pergunta da vulnerabilidade, né? Eu acho que por eu ser agora aquele número 1, que agora ficou meio administrativo, né? Ele é cobrado pelo chefe dele, pelo gerente de vendas, tu tem que estar na frente do cliente, mas o papel dele não é mais estar na frente do cliente, é garantir que o time dele esteja na frente do cliente. Perfeito. Então, essa mudança de paradigma, o que eu fazia, o que eu faço, quem eu sou, quem eu não sou... Mandava bem e não mando tão bem. Eu acho que dá um nó na cabeça de muita gente.
E qual é a tua reação natural? É voltar à tua zona de conforto, aquilo. Por exemplo, estou em dúvida, eu vou fazer aquilo que eu sei fazer bem. Pô, janelas de Johari lá, né? Sei que não sei, sei que sei. Cara, o que eu não sei, eu não quero nem saber que existe. Nem sei que existe. Então, eu acho que nesse ciclo o que acaba acontecendo é que existe o mito da infalibilidade, né? Pô, o gestor, o líder é o cara que tem que estar sempre certo. Tá errado. Tu não tem que estar sempre certo. Vou usar Harari de novo. Né? Lá na historinha do Sapiens ele conta, né? Pô, o primeiro cara que saiu da caverna e foi caçar um bisão, ele saiu sozinho, os outros não foram, ficaram na caverna, sabe lá o que ele ia enfrentar. O cara chegou lá, matou o bisão, voltou com um pedaço de carne. Disse, o negócio é o seguinte, onde eu fui tinha bisão, e lá tinha água, tinha grama, tinha um monte de outros bichinhos. Cara, tem comida lá. Na segunda vez que ele foi, alguém foi junto. Ele foi capaz de contar aquela história. Agora, ele estava certo? Não necessariamente, mas eu tive que confiar. Ele contou bem a história. Eu acho que o papel do líder é muito mais isso, né? Contar, pô, eu acho que tem grande chance da gente achar um bisão lá se a gente for lá de novo. Mas podemos achar um tigre de dente de sabre. Pode. Né? Essa infalibilidade, a partir do momento que tu admite isso, tu tira um peso das tuas costas. Gigantesco. Porque tu não é mais o cara que sabe tudo. Tu não tem que saber tudo, mas tu tem que vender a confiança. Eu não sei, mas vamos tentar descobrir o que dá. Boa. Vamos tentar sair da janelinha do não sei que não sei, para pelo menos sei que não sei, vou aprender. Sei que sei, tô tranquilo, e a sorte, né? Pô, não sabia que eu sabia. Né? Mas pelo menos tu tem a boa vontade, tu tem eu acho que a autenticidade de voltar pro time e dizer assim, cara, acho... Quando eu aprendi a escrever, né? Engenheiro tem que aprender a escrever de vez em quando, né? A gente dizia assim, nunca diga acho, diga creio. Pro inferno, cara, eu acho. Eu acho que por ali tá certo. O que é um planejamento estratégico? Cara, é o famoso método chute, né? Conclusões hipotéticas utilizando técnicas experimentais. Acho que vai para lá. Tu pode ter dados para te ajudar. Então tu vai tentar. Eu vou confiar em ti que tu vai usar discernimento. Pô, o Edu tem um bom discernimento. O Edu ele não é um carrasco. Ele não vai simplesmente fazer aquilo ali só para ele se dar bem. Ele vai fazer aquilo pelo bem do time. Pô, eu vou confiar no Edu. A partir do momento que tu construiu essa ligação, a vulnerabilidade entra naturalmente na história para dizer assim, cara, eu não sou infalível. Perfeito. Mas nós estamos juntos. Acho que esse talvez seja o grande ponto. E a gente esquece disso, né? Muito. A gente esquece disso. A essa altura, já está claro que liderança não é controlar pessoas. É criar as condições para que elas cresçam, assumam responsabilidades e entreguem o seu melhor. As organizações mais fortes do futuro serão construídas por líderes capazes de gerar confiança, conduzir conversas difíceis com coragem e transformar equipes em comunidades de aprendizado, colaboração e resultado. E foi pensando nisso que nós criamos o Leader Long Vision, uma imersão prática de 3 dias que desenvolve os pilares da liderança moderna: autoconhecimento, conexão, comunicação, accountability e performance. Um programa para quem deseja liderar com mais clareza, influência e humanidade, sem abrir mão dos resultados. Se você quer fortalecer a sua liderança, desenvolver equipes mais engajadas e construir resultados sustentáveis para a sua organização, conheça o Leader Long Vision. O link está na legenda desse episódio. Cara, eu vou pedir para você agora esclarecer para mim, e foi até um papo que a gente teve antes de começar a gravar, porque uma das coisas que me marcou muito no primeiro encontro, que eu nem estava lá, que tinha sido a primeira vez que eu via uma empresa ter chefe como título. Sim. Cara, e a gente entra nesse mundo onde você é um chefe ou você é um líder. A palavra chefe não cabe mais. E o problema é que eu juro que eu fiquei me questionando. Cara, chefe, a VEG do tamanho que tem, do potencial, o cara ainda usa a nomenclatura chefe. E eu queria te perguntar, que você explicasse aqui. Como é que funciona isso? Como é que funciona isso? E quem sou eu pra dizer que tá errado, quer dizer... Assim, né? Eu acho que é um trade-off entre a cultura nostálgica, né? Eu tenho muito cuidado quando falo de cultura, né? Cultura não pode ser nostálgica. Cultura organizacional, ela tem que evoluir. Certo. Tá? Mas tu vive de certas nostalgias, né? Se tu pegar lá o modelinho lá, clássico de cultura, né? Os underlying basic assumptions, os valores declarados, né? Os ritos, os heróis, né? Pô, tu precisa ter toda essa historinha. Eu brinco, né? Tu tem que ter o herói. Esses dias a gente estava num evento de desenvolvimento executivo, eu mostrei essa pirâmidezinha e mostrei a foto
rótulo. Cara, o herói não é o seu Werner, o seu Ego, o seu Geraldo. Eles foram. Sim. Continuam sendo nossas referências para um monte de coisa. Vocês são os heróis dessa gurizada que tá aí agora. Vocês são as referências, né? O que é a mitologia grega? A mitologia grega era a personificação de virtudes e não virtudes na forma dos deuses, né? Cara, vocês são os heróis dessa gurizada. Agora, tem coisas que tu tem que fazer trade-off, né? O caso chefe foi um trade-off. A nomenclatura chefe tem um apego emocional forte da época do seu Geraldo. Olha só. Do pessoal da produção, do pessoal que estava lá no chão de fábrica. Pô, o chefe é respeitável. Se tu chega na farmácia em Jaraguá e diz assim, eu sou chefe da WEG, pô, tu compra remédio com crachá. Então tem seu verdade valor. isso? É verdade, isso é fato. Né? Isso é fato. Pô, o cara é chefe da WEG, pô, isso tem um status social, isso te confere uma certa autoridade, não do ponto de vista da autoridade reputacional. Formal, reputacional. Pô, se o cara é chefe da WEG, o cara é bom. O cara passou na régua para virar chefe na WEG. Então, a terminologia chefe é muito forte. Nós já fizemos algumas tentativas de mudar, fizemos inclusive pesquisa com os chefes. 75% deles disseram, não, vamos chamar de supervisor. No exterior, a gente já chama de supervisor. Tá. Junior manager, supervisor, na maioria das vezes. A gente no Brasil, quando traduzia, né, a gente começou a vender para o exterior, pô, eu tinha um cartãozinho de visita que de um lado era chefe do controle de qualidade e do outro lado era Head of Quality Control. Pô, no dia de hoje é uma confusão, né? A maioria das startups, tu é Head, tu é o CEO, tu é alguma coisa. Então a gente parou de usar o Head. Supervisor, tem gente que usa bem, tem gente que usa mal. O pessoal de vendas, por exemplo, pô, eu tenho o coordenador, só que a gente usa internamente o termo coordenador de vendas para outra coisa. Ele não é um gestor de equipe, ele é um coordenador de carteira, né? A gente fez uma última proposta recente, levamos até o conselho, né? E lá na reunião do conselho, a gente tinha várias mudanças de nomenclatura, inclusive o meu cargo, né? Eu era diretor de RH, correto seria diretor, superintendente de recursos humanos, né? Era a nossa nomenclatura, nós trocamos para vice-presidente, foi super aceito no conselho. Quando chegou chefe, não, para aí, supervisor não tem aquela autoridade. Você vai chegar na farmácia da cidade e vai dizer assim, ó, eu sou o supervisor da WEG. Ah, ok, tá bom, então não é nada. Não, eu sou o chefe da WEG. Então, a gente faz esse balanço, Edu, entre o apelo que aquilo traz, e ele é muito válido na região de Jaraguá, Blumenau, Itajaí, ele não é tão válido em outras regiões, e às vezes tu tem que fazer esse trade-off, né? Lá fora a gente chama essa posição, em alguns casos, supervisor, em alguns lugares é junior manager, vou chamar de gerente júnior, aqui no Brasil é só estranho, mas lá fora soa bem. Então, independente do nível, hoje a gente trabalha assim, ó, o chefe, o supervisor, o junior manager é o primeiro nível na escala de gestão. É o cara que lida com o colaborador. Você sabe que você explicando agora, caiu uma ficha para mim aqui, porque se a gente parar para pensar, né, os acrônimos, os títulos que a gente tem da mais alta gestão, né, CEO é um Chief Executive Officer. Exatamente, é um chefe. É o chefe. É o chefe. Pô, se a gente for traduzir, é o chefe executivo operacional, é o chefe financeiro. Então, no final das contas, tá tudo bem. Sabe que a gente aqui, o português brasileiro, né? Minha mãe era professora, então eu lia muito gramática, né? E eu me lembro na época ela tinha umas gramáticas da década de 60 que tinha muito isso, né? O português brasileiro, ele não era aquele português de Portugal. O português de Portugal, ele evita anglicanismos. Né? Então, por exemplo, tu não chama o Windows de Windows, lá, é o janelas. Assim como o espanhol é o ventanas, né? O sistema da Microsoft não é o Windows, é janelas e ventanas, né? Hoje em dia todo mundo chama de Windows, mas os mais tradicionais. Aqui no Brasil a gente anglicaniza e pro inferno, né? Escanear. A minha filha saiu do Brasil com 6 anos, tinha recém sido alfabetizada em português, foi realfabetizada em inglês. Até hoje ela conjuga certos verbos que são meio quadrados, assim, ela tá com 20 anos. Esse diz qual foi o verbo que ela usou, que também foi muito engraçado. Não, a gente vai além, né? Porque a gente... o printar, o escanear. Usa o nome das empresas. Faz um xerox pra mim. Isso. O xerox é uma fotocópia. Xerox Xerox era empresa. Eu me lembro que a minha mãe assinava Cláudia e vinha aquele livrinho com os nomes de bebê mais usados, né? E tinha aqueles absurdos que o pessoal fazia. E um caso clássico era o Xerox, 3 filhas, Xerox, fotocópia autenticada. Não, mentira isso. Tá falando sério? Você tinha lá, procura lá nos alfarrábios lá da internet, tu vai achar o livrinho de nomes de bebê, era um dos clássicos, né? Eu me lembro, Xerox, fotocópia autenticada, eram os clássicos. Para você, hoje, qual é o maior desafio do RH dentro das organizações? Eu acho que o papel de orquestração... Sabe que esses dias eu entrei num dilema comigo mesmo, né? Eu recebi de um colega da área de vendas, né, um WhatsApp provocador. Ele recebeu lá... Há uns meses atrás teve uma onda aí sobre a 4ª onda do RH.
O Ulrich agora disse que o papel do RH não é mais olhar para dentro, é olhar para fora, Aham. é atender o cliente. E o cara de vendas me mandou, pô, Jean, tá aqui, ó, eu preciso que tu olhe o cliente. Putz, esse cara tá tirando uma comigo, pô, eu já li o Ulrich, né, já conheço um pouquinho da lógica dele, é o arquiteto organizacional. Eu disse, pô, eu vou ler a porcaria do artigo, a entrevista que ele deu, para realmente entender. Tava um pouco distorcido, realmente o pessoal pegou superficialmente o que ele estava propondo, mas dali eu fiz uma ligação interessante. A gente estava num evento interno nosso com a área de marketing, aí o RH estava participando, a gente estava todos os nossos diretores de vendas, os times de marketing, e a gente estava discutindo sobre posicionamento de marca. E aí nessa discussão saiu de lá a questão, poxa, mas nós temos que achar um jeito de capturar a alma da VEG. Que a gente tende a dizer a cultura da VEG, né? Cara, eu fiquei com aquele negócio de alma na cabeça. Putz, é verdade. Qual é a alma da VEG? E comecei a tentar traduzir. Sentei com algumas colegas lá e tentando discutir. E aí caiu a ficha e disse, pô, onde é que eu já li isso, alma? Onde é que eu já li isso? Cara, eu fui lá para Nietzsche. Deus morreu. Né? Pô, todo mundo acha, meu Deus, Nietzsche era maluco. Tudo. Aí eu fui lá, o que ele quis dizer com Deus morreu, né? É simplesmente o seguinte, ó, tu não pode viver com valores pétreos. Né? E se tu quer livre-arbítrio, a contrapartida do livre-arbítrio é que todo dia tu acorda e tu tem que checar esses valores de novo. Tá? Dessa discussão eu derivei para resumir Nietzsche como cultura, a alma da empresa, tem que ser o teu sistema operacional. E o que quer dizer com sistema operacional? Teu telefone depois de um tempo começa a ficar pesado, lento, teu notebook, teu iPad. O que tu faz? Tu limpa o cache. De tempos em tempos tu tem que resetar. E quando reseta, ele atualiza. É o mesmo hardware, tá lá, é o mesmo ambiente. Sim. Às vezes muda, ok, esse ícone ficou um pouquinho mais transparente, né? Eu disse, putz, realmente, cultura tem que ser o sistema operacional. E ela não pode estar escrita na parede. Não pode estar no site, claro. Minha cultura é isso, né? Eu tenho muito essa discussão com o Décio e com o Cuba. A preocupação de que isso seja vivido. Tem que ser o walk the talk. Aquilo que tu fala é o que tu vem ver. Né? Quando a gente traz isso junta com o Ulrich, né? O que o Ulrich quis dizer com o RH olhando para fora? Tu tem que entender o seguinte, ó, existem stakeholders externos e stakeholders internos. Stakeholder externo, cliente, acionista, sociedade. Stakeholders internos, os colaboradores, eu já divido em dois, colaborador e liderança, até um conceito que eu estou trabalhando. Quando eu olho para isso, o que Nietzsche, Ulrich e Maslow concordam? E aí trouxe Maslow na brincadeira. Né? Tem gente que não gosta do Maslow. Eles concordam o seguinte, ó. Esses caras de fora são os percebedores de valor. Os caras de dentro são os geradores de valor. É isso que Ulrich está falando. Ulrich está dizendo o seguinte, ó. Esses caras são os que percebem valor. Se esses caras não perceber valor, tua empresa não vale nada. Não adianta tu tratar os caras da melhor maneira possível. Por outro lado, não adianta só tu olhar para dentro e não olhar para fora. Qual é o papel do RH nessa história? O papel do RH nessa história é ser o orquestrador disso. Bom, orquestrador, geração de valor, com percepção de valor, putz, ainda está muito vago. Aí entrou Maslow na história. E Nietzsche, eu não sabia disso, acabei lendo depois, né? Eles concordam no seguinte ponto, tu não percebe valor enquanto tua necessidade básica não estiver atendida. E quando a gente fala em necessidade básica, a gente normalmente olha para dentro. Claro. Eu olho para o colaborador, eu penso em benefício, eu penso em salário. Acionista também tem necessidade básica. O cara está botando dinheiro na tua empresa. Cliente tem necessidade básica. Não adianta tu ter a melhor proposta de valor do mundo, na tua opinião. Eu tenho serviço em 60 países, eu tenho a melhor rede de assistência técnica, a minha cultura é linda e maravilhosa, e o produto não funciona. Perfeito. Ou o produto não chega. Então, cliente tem necessidade básica, acionista tem necessidade básica, a sociedade tem necessidades básicas, o colaborador comum tem necessidade básica, a liderança tem necessidade básica. Como é que eu enxergo o papel do RH nessa história? É um orquestrador. Que legal, hein? Tu tem que tentar achar, vou fazer o lado engenheiro, né? Legal. A função ótima de balanço das 5 variáveis, né? Como é que eu faço? Não adianta só olhar para dentro e dobrar o salário de todo mundo. Cara, eu não vou conseguir vender porque o cliente não vai pagar, o acionista vai botar o dinheiro em outro lugar, a sociedade vai ficar feliz, eu vou gerar a economia local, vai bombar. Pô, eu vou só priorizar o acionista. Não adianta, o cara não vai conseguir gerar valor. Como é que eu chego para um cara de chão de fábrica e digo para ele assim, ó, segundo Ulrich e Nietzsche, tu é um gerador de valor. Pro inferno, gerador de valor. Cara, me diz o que eu tenho que fazer. Aí eu acordo. É o SLA, que a gente trata lá no Five Behaviors. Sim. Né? Na construção da confiança, sim, talvez por que falha, né? Porque eu não consigo estabelecer o mínimo que eu espero de ti. Eu acho que tu sabe, tu acha que eu sei,
e nós estamos indo para cada lado, né? Quando eu faço isso para o colaborador, é a mesma coisa. Então, eu acho que o papel do RH moderno, vamos chamar assim, né? Se eu posso ter essa ousadia, Claro. é fazer essa orquestração, é entender que existe um balanço de necessidades internas e externas, que nem todas estão sob teu controle, mas que tu consegue pelo menos visualizar, e que não adianta tu priorizar um elemento, tu tem que balancear os 5 elementos. As necessidades, todo mundo pensa que a pirâmide de Maslow é rígida, né? Na verdade, ela não é, porque, poxa, eu não consigo pensar em gerar valor para ti. Ah, não, esse cliente precisa isso aqui entregue no prazo. Sim, cara, mas eu não tomei café hoje. Eu não comi, ou então tem uma conta para vencer, eu não sei se eu vou conseguir pagar. Tua cabeça tem outro lugar. É o tal do presenteísmo. Perfeito, O presenteísmo nada mais é do que, pô, eu estou inseguro psicologicamente porque eu estou pensando em outra coisa. Se o líder não consegue perceber isso e ele também não se sentir seguro, ele não vai conseguir convencer a equipe não vai conseguir fazer o que precisa, eu não vou nem conseguir atender a necessidade básica. Cara, não é um papel fácil, não é um papel fácil. Pois se a gente podia continuar nesse pod aqui, fazer uma tarde Falei que toda. eu gosto de filosofia. Cara, olha só, vou conectar com mais uma pergunta e a gente vai para a parte final, infelizmente. Vamos e lá. conectado com o que você trouxe aqui. Você acha que as pessoas estão sendo preparadas ou estão preparadas emocionalmente para esse novo momento das organizações ou para esse presente que a gente está vivendo aqui? Você sabe que meu filho mais velho está fazendo medicina, o Pedrinho, ele vai fazer, já decidiu que quer fazer psiquiatria. Cara, você vai ter trabalho pro resto da tua vida, porque... Garantido. Tá garantido. Então, as empresas e as equipes e os líderes, você acha que as pessoas estão preparadas ou se preparando emocionalmente para esse novo momento? Edu, volto no racional que eu estava fazendo antes, né? A gente tem que estabelecer... Todo mundo fala da geração nova, né? Geração Z não serve para nada, geração Y já não quer mais fazer. Eu assisti tem um podcast do... Como é que é o nome daquele ator? Nelson Freitas, não sei se tu já assistiu. Não assisti. Podcast para geração X. Ok. Assista, vale a pena. Ele é um comediante, né? Legal. Mas são reflexões bem interessantes. Então tem muita gente dizendo, pô, a geração X é a última geração que viveu os dois lados, né? Do não digital e do digital. A geração Z não sabe o que está fazendo. Esses dias a gente viveu uma situação interessante com uma gestora, um dos nossos expoentes aí da nova geração, deve ter seus 27, 26 anos, já é gestora, ou seja, já é um expoente por si só, geração Z, né? E ela estava numa reunião em que todos os outros colegas de gestão dela diziam, essa gurizada não sabe o que quer, não serve para nada, não tem propósito, não tem comprometimento, não tem isso, não tem... Até que uma hora ela perdeu a paciência, deu uma pancada na mesa. Eu sou essa gurizada. Eu tenho comprometimento. Eu estou aqui com vocês. Então não generalizem, né? Ela tinha segurança psicológica suficiente para se abrir. Perfeito. Para jogar o coração na mesa e dizer, pá, palhaçada. Vocês estão repetindo algum mantra, né? Eu acho que a gente perde tempo nessa repetição de mantra, né? Todo mundo precisa comer, todo mundo precisa vestir, todo mundo precisa um teto para dormir, né? É o mesmo teto, a mesma comida e a mesma roupa? Não. Se fala muito hoje em microaposentadoria, né? Micro-retirement. Eu estava lendo um artigo, um cara do mercado financeiro, que ele trabalhou 2, 3 anos, não estava muito gostoso, já tinha economizado o suficiente, tirou 2 meses de sabático, foi lá tirar férias. Micro-retirement. Passou um tempo, voltou, se recolocou no mercado, trabalhou 4, 5 anos, retirement. Pô, ele está errado? Não. Mas é a maneira como ele usa o sistema a seu favor. Ele estava economizando, está fazendo tudo que a gente faz. Estava economizando, estava olhando o futuro, estava se preparando e se fazendo atrativo para quando eu sair, eu vou sair bem, eu não vou queimar nenhuma ponte, eu não vou brigar com ninguém. Quando eu quiser voltar, eu tenho que estar preparado para não voltar imediatamente. Eu não vou ficar ansioso porque, meu Deus, não estou sendo contratado porque eu sou mais velho, porque eu sou mais jovem, porque isso, porque aquilo. Eu acho que a gente vai ter que aprender a balancear as diferentes perspectivas e viver com elas. Porque nós vamos ter gente que está pensando em aposentadoria. Sim. O cara está lá, 50 e pouco, 60 anos, pensando em aposentadoria. Nós vamos ter gente que já está aposentado, que vai querer continuar trabalhando. Né? Esses dias eu vi um comentário que a gente tem que aprender a trabalhar com a ansiedade dos guris e com a falta de paciência dos gurus. Cara, fantástico, né? Eu não tenho mais muita paciência que eu tinha lá atrás. Né? Pô, eu posso contribuir o que eu contribuí em 8 horas, em 4 horas, 3 vezes por semana? Cara, tudo certo. Provavelmente. Nós vamos ter que aprender a lidar com modelos de trabalho completamente diferentes. Eu acho que a gente teve um avanço grande na época da pandemia.
A gente acelerou a questão de trabalho remoto, as flexibilidades. Estamos tendo um backlash, né? Estamos voltando agora. Não, eu tenho que enxergar o Edu, porque senão eu me sinto ansioso, que eu não sei se o Edu está produzindo ou não. A gente vai ter que aprender a lidar com isso. Eu acho que esse vai ter talvez o grande segredo, né? Não tem falta de gente. Pelo amor de Deus, tem 8 bilhões de pessoas na Terra. Talvez não sejam as pessoas que eu estou acostumada a trabalhar todo dia. Nós vamos ter que ser mais flexíveis. Não pode ser tão rígido. Ontem eu estava escrevendo uma recomendação para uma menina que eu estou fazendo mentoria. Ela vai fazer um MBA. E uma das coisas que eu escrevi, depois eu refleti assim, cara, é a característica que eu mais admiro nela. Ela teria tudo para ser rígida. Ela se dá o direito de não ser. Ela consegue olhar para essa caneca sob 3, 4 perspectivas diferentes. Ela não precisaria. Incrível. Ela não precisaria. Então, quem conseguir fazer isso, acho que vai sair na frente e vai se estabelecer melhor. Sermos intencionalmente mais flexíveis. Né? Eu acho que a palavra é essa, a intencionalidade. A intencionalidade, eu acho que é o segredo da história, né? A gente não pode dar sorte pro azar. Sim. A gente não pode, o take for granted, né? Não, vai acontecer. Cara, só vai acontecer se a gente fizer. Claro. Né? Não tem muita escapatória. Cara, eu chego numa última pergunta, infelizmente, porque vai ter que ter uma versão 2. Qual legado você, Juliano, espera deixar através da sua atuação em pessoas de liderança? O grande legado. Boa pergunta. Nunca parei para pensar nisso, né? Sendo bem honesto contigo, nunca parei. Eu acho que assim, ó, usando a mesma coisa que eu acabei de falar, essa flexibilidade, né? Uma vez eu me classifiquei, depois eu descobri que estava errado. Eu ponto de conviver com um monte de psicóloga no RH e tu aprende que teus conceitos estavam tudo errados, né? Mas eu dizia assim, ó, eu sempre me classifiquei como um empático prático. Eu sempre gostei de me colocar muito na perspectiva do outro. O Clóvis, né? O Clóvis de Barros Filho, eu adoro o Clóvis, filósofo humano, né? Tem gente que não conhece, por incrível que pareça, o Clóvis. Eu cruzei com ele no aeroporto. Numa das entrevistas dele, né, acho que foi no Jô Soares, uma entrevista clássica, ele dizia o seguinte, ó, tu tem que ser capaz de entreter uma ideia sem se deixar levar por ela. Sei lá qual foi o filósofo que ele citou isso lá. E eu nunca esqueci essa citação. Acho que se eu pudesse deixar alguma coisa assim, ó, te dê o direito de explorar. Serviu? Usa. Não serviu? Ok, também é conhecimento gerado, né? Eu saí do não sei que não sei e fui para algum lugar, né? Mas te dá o direito de explorar. Vai doer? Cara, às vezes vai doer, mas faz parte do aprendizado, né? É o Alberto Camus lá do Sísifo, né? Tu tem que empurrar tua pedra, chegou lá em cima, a pedra rolou, desce aliviado que tu não tá empurrando ela na descida, mas empurra ela de volta. Para fechar, e aí uma curiosidade minha, o que você tá lendo hoje? Qual é o teu livro de cabeceira hoje? Tem alguma cabeceira? Eu já li muito mais do que eu leio hoje. Eu tenho vários livros de cabeceira, né? Eu tô lendo um livro agora sobre planejamento estratégico, então é um livro bem técnico, né? Mas eu tenho vários do Yuval Harari. Eu volto e meia volto e releio Sapiens. Eu tô com um livrinho lá que é uma coletânea filosófica chamada Filosofia Prática, que são só as principais ideias de cada um. Eu uso muito inteligência artificial para isso, né? Eu leio um negócio, putz, com quem que esse conceito bate? Mas como é que isso aqui relaciona com isso? Esses dias eu estava relacionando o que com o que, meu Deus do céu? Milton Friedman com Marx. A história de redução de jornada de trabalho, né? Isso, cara, como é que eu balanceio os interesses? A minha pergunta para uma IA que eu estava usando lá foi, pega todo o conceito do neoliberalismo econômico lá do Milton Friedman, lá que tinha seu valor, o papel social da empresa é gerar valor para o acionista e deu, né? Pega todo o manifesto de Marx, que muita gente também interpreta errado, né? Tem meio ojeriza aquilo ali, tem que ler. Claro. Cruza os dois, assim, onde é que eles convergem? Cara, tem ponto de convergência, né? Aí eu fui ler outras coisas. Então, eu diria que hoje, talvez a minha maior leitura tenha sido isso, né? Eu tô lendo Platão de novo, tô lendo 1808, porque esses dias surgiu uma pergunta da minha filha, eu tive que voltar no 1808 lá da história do Brasil. Que legal. Então, assim, ó, eu leio de tudo um pouco. Não posso dizer que eu tenho um livro de cabeceira. Legal. Juliano, cara, que conversa maravilhosa. Você trouxe aqui tudo o que resume o que acreditamos de fato aqui na Long Vision. E se essa conversa toda aqui fez sentido para você, acompanhe as novidades da Long Vision nas nossas redes. Vem com a gente formar líderes que inspiram, conectam e transformam. E esse foi mais um Long Vision Talks, dessa vez compartilhando a voz desse gigante, Juliano Saldanha Vargas, vice-presidente de Recursos Humanos Global e membro da direção geral do Comitê Executivo da WEG. De novo, cara, obrigado a você, Juliano, pela participação e aos nossos convidados, ouvintes e colaboradores. Cara, obrigado.
Obrigado, Edu. Bom demais. Prazer, hein? muito bom. Se esta conversa gerou uma reflexão, ela não precisa terminar aqui. Compartilhe a sua visão nos comentários, envie suas sugestões de temas e espalhe essa conversa para mais pessoas.